E aí, pessoal, todo mundo bem? Tranquilão? Vamos começar outra semana, hein? Vamos com tudo? Sexto ano in the house. Sexto ano na área. Bom, essa semana é o seguinte, a gente se move para o módulo 11, um pouco mais gramatical, vamos falar um pouquinho sobre concordância nominal e concordância verbal. Durante essa semana a gente vai estar falando nos dois momentos que a gente se encontrar, nessas duas categorias de concordância. Então, eu fiz a divisão para você da seguinte forma. Nesse primeiro encontro eu vou falar das questões que envolvem a chamada concordância nominal. E na próxima vez que a gente se encontrar aqui nessas aulas gravadas, eu falarei da concordância verbal. Tranquilão? Já sabe que está na hora dos estudos, então procura aí aquele lugar bacana da tua casa, reservado só para você estudar, né? Aquele lugar bacana em que tenha bastante luz, tranquilidade, calma, avisa aí para a família que vai começar os seus estudos, para você ficar tranquilão aí se concentrando. Depois que você assistir a essa tarefa aqui, que é o vídeo, eu vou deixar para você lá no sistema quais as partes do nosso livro que você deve fazer de tarefas. Espero que você tenha caprichado aí nas tarefas de casa, nas tarefas de aula que eu tenho passado, tá bom? Vou deixar para você o gabarito depois, para você dar uma confere nos seus exercícios. Qualquer dúvida já sabe, né? Manda pra gente aqui pelos comentários privados que eu tenho deixado lá, falou? Vamos começar? Tá pronto? Maravilha. Então vamos começar falando de concordância nominal. Duas considerações iniciais importantes. Primeiro, sobre a palavra concordância, né? Quando você vê, por exemplo, duas pessoas que estão conversando e aí elas estão chegando a um determinado acordo, estão se entendendo, você diz que elas estão em concordância, né? Quer dizer que elas estão de acordo com o assunto que estão discutindo, elas estão concordando. E isso se adequa ao estudo da língua portuguesa. Quando a gente está estudando a língua portuguesa, a gente procura, entre as palavras dela, fazer certas concordâncias para que elas tenham o que dizer para a gente de maneira organizada, né? Então, por exemplo, se eu falar uma frase como o menino pequeno ganhou outra brinquedos, você poderia dizer que essa frase está entre os termos dela havendo alguma concordância. Vou repetir. O menino pequeno ganhou outra brinquedos. Parece aqueles estrangeiros, especialmente alemães e ingleses, que não dominam as regras do falar em língua portuguesa e confundem essas concordâncias, né? O menino pequeno ganhou outra brinquedos, né? Parece essa brincadeira que a gente vê muito nos filmes. Mas o estrangeiro, aquele que não tem como língua natural, a língua dele não é o português, ele tem ainda a desculpa de dizer: eu sou estrangeiro, por isso estou fazendo essas desconcordâncias, entendeu? No nosso caso, a gente não tem essa desculpa, a língua é nossa, por isso que a gente estuda os casos de concordância verbal e nominal. Hoje a gente está falando das concordâncias nominais, então teria que ser: o menino pequeno ganhou outro brinquedo. Agora sou melhor, né? O menino pequeno ganhou outro brinquedo. Repara, ó, eu tive que ajustar o "o" para combinar com pequeno, e ambos tiveram que se ajustar à palavra menino. Quero dizer, o artigo ficou no masculino, pequeno, o adjetivo foi para o masculino, e o substantivo menino, que já estava no masculino. Perceba também que todos eles estão no singular. Eu não posso então misturar singular com plural e feminino com masculino, senão eu não obtenho a concordância que eu estou atrás. Foi? E por que eu falo que a concordância é nominal e verbal? Ora, porque
a gente vai investigar nesse primeiro momento a concordância com as chamadas classes nominais, o sintagma nominal. A gente tem visto muito na nossa apostila, né, essa expressão que é sofisticada, sintagma, né? Que nada mais é do que a classe gramatical que a gente está estudando. Quais são essas classes que a gente tem visto com mais frequência, né? A gente tem visto o substantivo, a classe gramatical, que dá nome a todos os seres. A gente também tem visto os adjetivos, que são as classes gramaticais, a classe gramatical que a gente consegue caracterizar um substantivo com ela, né? Eu sempre faço essa ressalva quando falo de adjetivo, eu falo de classe caracterizadora. Eu não falo que é a classe que dá qualidade do ser, por um motivo óbvio, né? Um adjetivo pode realmente dar uma qualidade, mas ele também pode apontar um defeito, né? Você pode falar, olha que homem trabalhador. E aí trabalhador é um adjetivo que aponta uma qualidade daquele homem. Mas eu posso falar, olha que homem vagabundo. Vagabundo também é um adjetivo, só que aponta um defeito, né? Uma imperfeição daquele homem. Então, a gente tem visto essas classes gramaticais, o substantivo e o adjetivo. Além delas, a gente também tem estudado o artigo, que é a classe que a gente usa para determinar o substantivo, né? Dizendo se ele é singular ou plural. Então, nesse primeiro momento, na aula, a gente vai ver a concordância das classes nominais. Substantivo, adjetivo, artigo, advérbios, ok? Então, seguindo aqui com a regra, acho que você já entendeu, né, o processo que a gente fez assim, de adaptar naquela frase as palavras que estavam erradas, quer dizer, estava desencontrado, né, ela começava com o artigo no singular, aí depois o adjetivo ia para o plural, mais à frente o substantivo ficava no singular de novo, e aí uma outra palavra no masculino, a outra no feminino. Esse desencontro pode ser resolvido com a concordância nominal, que é a adaptação que você faz para as palavras do enunciado ficarem concordando. Então você não vai falar mais o menino pequeno ganhou outra brinquedos. Você não é alemão, está aprendendo nada aqui, você já sabe o idioma. Então os meninos pequenos ganharam outros brinquedos, ou o menino pequeno ganhou outro brinquedo. Esse é basicamente o motivo dessa aula, falar da concordância nominal. Então agora que a gente já conheceu qual é o conceito da concordância nominal, eu quero discutir com você algumas regras de concordância nominal, falou? Quando eu falo de regras de concordância nominal, é aquilo que a gramática está pressupondo que você deverá dominar para fazer essas concordâncias aí. Então, uma das regras que a gente tem que observar é a regra geral de concordância nominal. Depois dessa regra geral, por que a gente chama de geral? Né? Porque a maioria dos casos vai acabar caindo nessa regra. Depois que a gente falar dessa regra de concordância geral, aí sim, só depois disso, a gente vai falar das regras mais específicas. E o que é a regra geral de concordância nominal? Então, eu estou falando de concordância nominal, eu estou falando de artigo, numeral, pronome e adjetivo. Todas essas classes devem concordar com o substantivo. Então, quando eu falo assim, brinquedo, brinquedo é o meu substantivo, valeu? Se eu quiser usar o artigo para brinquedo, como o brinquedo está no singular e é uma palavra masculina, eu vou ter que usar um artigo que combine com ele, que concorde com ele. Não vou falar os brinquedos, nem a brinquedo, você já está adivinhando. Vou falar o brinquedo. Então eu faço aí uma concordância entre o artigo o e o substantivo brinquedo. Se eu quiser dar um adjetivo para esse brinquedo, eu também tenho que tomar cuidado para fazer esse adjetivo combinar com brinquedo. Então, brinquedo, o meu substantivo está no singular e no masculino. Qualquer adjetivo que eu arrumar, eu tenho que colocar no singular e no masculino. Aí ele fica concordando com o brinquedo. Então, o brinquedo preferido. Opa, legal. Preferido é um adjetivo que está no masculino e no singular.
combinando, portanto, com o brinquedo. O brinquedo preferido. Eu posso falar o brinquedo preferido estão quebrados? Já viu qual é o problema, né? Não posso falar estão quebrados por um motivo simples. Se brinquedo está no singular, o verbo vai ficar no singular também. Vai falar, está quebrado. Foi? Além disso, se eu quiser colocar um pronome nessa frase, ao invés de falar o brinquedo, eu vou designar como meu brinquedo, valeu? Observa que eu não posso falar o minha brinquedo. Não combina minha, né? Porque minha é um pronome feminino. Não combina com brinquedo. Não foi? Então tem que usar o pronome masculino. Por quê? O substantivo está no masculino. O meu brinquedo preferido está quebrado. Está quebrado meu brinquedo, vou ficar triste. Mentira. Agora, se eu quiser usar um numeral para essa frase, como é que eu vou fazer? Será que eu posso usar um numeral que mostre mais de um brinquedo? Por exemplo, falar o meu 2 brinquedo está quebrado. Não dá, né? Eu falo o meu brinquedo está quebrado. Se eu quiser usar um numeral, tem que usar um numeral, mas eu tenho que passar tudo para o plural. Os meus 2 brinquedos estão quebrados. Então, toda vez que eu pego um substantivo, eu vou olhar quais são as outras palavras, as outras classes nominais que estão concordando com o substantivo. Aí, a regra geral diz que eu devo fazer ele concordar em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Então, artigos, pronomes, numerais e adjetivos devem sempre concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se referem. Então, eu estou falando aqui de gênero. Em gramática, quando a gente estuda, gênero, eu estou dizendo masculino e feminino. Beleza? E quando eu falo sobre número, bom, na aula de matemática, né? Não estou falando de 1, 2, 3. Número, eu estou falando de singular e plural. Então, o que eu quero dizer, em linhas gerais, com a regra da concordância nominal? Que o substantivo deve obedecer sempre a esse princípio básico. As palavras que se relacionarem com ele têm que estar concordando com ele no masculino, quando ele estiver no masculino, no feminino, quando ele estiver no feminino. E quando ele estiver no singular, combina no singular. Passou para o plural, combina no plural. Observou que quando eu falo a frase o nosso brinquedo preferido está quebrado, o meu brinquedo preferido está quebrado, se eu passar para o plural, tem que mudar tudo. Os meus brinquedos. Por quê? O artigo, pronome, numeral, todos eles vão se referir ao substantivo. Então, se o substantivo estiver no masculino e no plural, todas essas palavras vão para o masculino e para o plural. Por outro lado, se por acaso eles estiverem no feminino e no singular, também terá que ir para o feminino e no singular. Foi? Maravilha? Entendeu? Acho que agora dá, a partir dessa concepção da regra geral, acho que agora dá para a gente olhar um pouquinho para algumas regras muito específicas do substantivo. Regras que mostram para a gente como é que a gente deve falar no caso específico de algumas palavras. Vou começar falando sobre a concordância do adjetivo, que segue a seguinte regra. Você lembra que o adjetivo caracteriza o substantivo. Então, de certa forma, se ele tem que concordar com o substantivo, ele vai acabar seguindo uma regra parecida com a do substantivo. Então, o adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Então, é a regra geral da concordância nominal. Você tem um substantivo, todas as palavras que dialogarem com ele vão ter que seguir a regra de concordar com ele. O adjetivo é uma dessas palavras. Então, quando estiver se referindo a um substantivo, o adjetivo deve acompanhar essa concordância. Foi? Eu tenho lá, brinquedo. Aí eu vou usar o substantivo preferido. Tem que estar no plural ou no singular para concordar com o brinquedo. Então, cuidado
quando isso muda, na hora que você diz, o que acontece? Geralmente você tem o adjetivo colocado depois do substantivo, já reparou? Primeiro vem o substantivo, depois o adjetivo. Você fala, a casa bonita foi vendida. Então, bonita, o adjetivo, veio depois do substantivo casa. Reparou nisso? Então, de um modo geral, primeiro vem o substantivo, depois o adjetivo. Mas em alguns textos, alguns autores querem nos surpreender e fazem essa inversão, colocam o adjetivo antes do substantivo. Isso pode afetar a concordância. Às vezes o autor quer falar, ao invés de falar a casa bonita foi vendida, ele fala a bonita casa foi vendida. Nesse caso, qual é o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que ter cuidado quando o adjetivo estiver se referindo a mais de um substantivo. Vou explicar, vou dar um exemplo. Eu falo assim, eu encontrei as roupas e os prendedores caídos. Foi? Se eu botar roupas e prendedores, que são substantivos, e aí depois quiser adjetivá-los, você vai ver que a adjetivação vai para o plural, porque eu estou me referindo a dois substantivos, né? Roupas e prendedores. E no masculino, reparou não? Ó, encontrei as roupas, está no feminino, e os prendedores, está no masculino, caídos no chão. Então eu faço a concordância, quando o adjetivo vem depois do substantivo, eu faço a concordância no masculino. Percebeu? Botei lá roupas, que é feminino, e prendedores, que é masculino. E agora? Como é que eu coloco o adjetivo caído? Caído vai para o plural, porque refere-se a dois substantivos, mas fica no masculino. Legal? No entanto, isso poderá mudar se eu deslocar o adjetivo para antes do substantivo. Se eu colocar assim, encontrei, aí chama o adjetivo que estava lá no final para frente. Caída, a roupa e os prendedores. Observou? Se eu chamar o adjetivo para frente do substantivo, quer dizer, você tem o substantivo roupa e o substantivo prendedores. Olha a diferença deles. Roupa está no singular, reparou? E prendedores está no plural. Além disso, prendedores é masculino, roupas é feminino. Então, se eu tiver com o adjetivo depois dele, vai os dois para o masculino e plural. Caídos. Mas se eu chamar caídos para antes, eu tenho que adaptar. Eu posso colocar no plural? Posso falar. Encontrei caídos, a roupa e os prendedores. Mas eu posso fazer a concordância com o substantivo mais perto, que é a roupa. Desta forma ficaria, encontrei caída, pulo do gato, né? Encontrei caída, a roupa e os prendedores. Geralmente, quando você chama o adjetivo para antes do substantivo, a ideia é que você possa fazer com que a concordância fique mais próxima do primeiro substantivo. Então, quando eu falo roupa, eu boto caída, né? A roupa caída. Foi? Os prendedores caídos. Mas quando eu junto os dois, já tenho que resolver o que eu vou fazer. Se eu colocar o adjetivo depois, eu boto no plural e no masculino. Roupa e prendedores caídos. Se eu chamar para antes, eu posso escolher caídos, no plural masculino, como eu fiz depois, mas eu também, se coloquei antes, eu posso colocar em concordância com o substantivo mais perto. Roupa caída. Caída, encontrei caída, a roupa e os prendedores. Desta forma, eu enfatizo mais o primeiro substantivo. Essas são algumas regras de concordância nominal. No nosso livro, você vai ver essas regras sendo trazidas à prova para você em exercícios práticos. Também tomei o cuidado de dividir os exercícios em duas partes. Na primeira parte deles, relativos a essa aula, você vai fazer apenas exercícios de concordância nominal. Combinado? Aí, quando a gente vai gravar uma nova aula para você falando de concordância verbal, e aí eu separo uma bateria de exercícios só de concordância verbal para você.
Espero que você fique bem, tenha uma ótima semana. A gente se vê no próximo encontro para falar ainda de concordância. Combinado? Beijo para vocês e até breve.